Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã de Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, e farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. No que preste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Temos que aproveitar todas as oportunidades para agradar a Deus. Em momentos difíceis da vida, o Espírito Santo espera que tomemos atitudes proativas em prol do reino, em prol do bem, da justiça. A todo tempo devemos estar preparados para realizar obras que engrandecem ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer ver as nossas atitudes diante das situações difíceis. O que você aprendeu da palavra em momentos de paz e de bonança, e em momentos difíceis somos provados para ver o que agregamos destes valores, deste aprendizado. E toda prova, toda dificuldade, ela vem à nossa vida como algo que o Senhor estabelece numa agenda para a edificação e construção dos nossos alicerces, nos preparando sem dúvida nenhuma, após sermos aprovados nestas provações, para degraus mais elevados, níveis mais elevados da revelação do poder de Deus. Uma coisa bem certa, às vezes estamos em certos níveis e não estamos preparados para estágios maiores, posições maiores que o Senhor quer nos colocar. Por isso, em todo tempo devemos agradar ao Senhor. Portanto, ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo. O Senhor quer que os nossos corpos sejam templo do Espírito Santo. Estamos vivendo os últimos dias, sem dúvida nenhuma, pois um dos maiores termômetros da indicação da vinda do Senhor Jesus Cristo é a perseguição com a qual os filhos de Deus estão sendo submetidos no Congo, na Nigéria, nos países de bandeira verde, nas tiranias de bandeira vermelha, extremistas. Ali vemos os nossos irmãos tendo que louvar na clandestinidade, e as torturas estão sendo filmadas para que o mundo ocidental possa ver. Mais terrível que a maior autoridade da Igreja Romana lá no Vaticano não abre a boca para comentar nada, nem para suplicar clemência para com a liberdade que todos têm de professar o seu credo religioso. Nem a ONU e nem o maior líder da Igreja Romana falam nada sobre estes acontecimentos. Mas nós estamos aqui firmes, emocionados, entristecidos e clamando ao Senhor Jesus Cristo que prepare o seu povo para esses dias tão difíceis. E diante da realidade, desse sinal da vinda do Senhor, que é a perseguição contra o povo de Deus, que nós temos que estar preparados, ofertando o melhor de nós, como eu disse, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo. Hoje nós vamos trazer uma mensagem mais adiante na liturgia acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo.
E algo que destacou esta análise, que me tocou muito ao coração para trazer neste dia de hoje, o capítulo 21 de Lucas, é que está correlacionado. Ele começa o sermão escatológico dele observando. O Senhor Jesus Cristo estava sentado observando as contribuições dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E o destaque dentre tantas pessoas que estavam ali contribuindo, trazendo as suas ofertas à casa do Senhor, as suas contribuições, nós vemos que se destaca uma viúva. E quando se fala em viúva naquela época era símbolo de exclusão social, ou seja, de pobreza, né? Porque as mulheres naquela época eram muito dependentes de seus maridos, e uma mulher que fosse viúva naquela época passava muitas necessidades. Se ela não tivesse filhos maiores para estar dando auxílios a ela, ela passaria por muitas lutas e dificuldades. E veja que não é pela quantidade, mas pela intenção, a motivação daquela mulher, o Senhor Jesus Cristo apontou que aquela viúva ofereceu ao Senhor a maior de todas as ofertas. Logo entendemos que contribuição, muitas pessoas criticam, fazem críticas terríveis para com os evangélicos, mas eu te falo, tem engenheiro bom e engenheiro mau, tem banqueiro bom, tem banqueiro mau, tem mecânico bom e mecânico mau. Em todas as profissões tem o bom profissional e o mau profissional. Existem pastores bons e pastores maus. Entre aspas, existem recursos na igreja, as contribuições que são utilizadas, esses recursos estão contribuindo para a expansão do evangelho. Em outras denominações onde valores já foram perdidos, nós vemos sim, podemos constatar os recursos da igreja sendo mal utilizados. Muitas vezes não estão sendo utilizados na formação de obreiros, na formação de mão de obra que tanto necessita para a pregação do reino. Tantos obreiros têm vontade de estudar a palavra de Deus, mas não recebem auxílio algum de grandes denominações para que possam concluir estudos e fazer cursos de preparação. Estamos diante de uma batalha cultural pesadíssima, intensa, onde a degradação e a degeneração do caráter, do gênero humano estão sendo destruídas. Muitas vezes não temos obreiros qualificados para abordar pessoas que estão nessas condições. É algo muito terrível. Então, contribuições verdadeiramente são necessárias. Prova de Gênesis a Apocalipse, a necessidade de contribuição. Veja lá, depois da queda, vemos a necessidade de se oferecer ao Senhor em sacrifícios de holocaustos, ofertas do melhor que se produz, tanto na lavoura quanto na criação dos animais, do gado. Veja que Caim e Abel ofereciam sacrifícios e o Senhor recebia os sacrifícios, as ofertas ali trazidas. Mas veja que em especial o Senhor manifestava com fogo, consumindo a oferta de Abel e rejeitava a oferta de Caim. Veja, Abraão oferece o melhor. Deus faz promessas e as promessas estavam no filho, que era Isaque. E quando o Senhor pede o melhor, ele oferece o melhor, pois no filho Isaque estavam todas as promessas proféticas da formação de uma grande nação para abençoar todas as nações da terra. Ele sobe ao Moriá para oferecer o melhor. Veja que Davi pecou. Davi reconhece o seu erro, o pecado do recenseamento, e ele sobe ali no Monte Moriá, no mesmo lugar. Aí o Jebuseu ali, que era o proprietário da terra, muito ao contrário do que Acabe faria depois, né? Nós vemos que aquele Jebuseu oferece: não, ó rei, eu ofereço a terra, até o gado, tudo que o rei precisar eu ofereço para que esse sacrifício seja realizado. Davi fala: não, vou pagar por tudo, não vou oferecer ao Senhor oferta que não tenha preço. Ele paga por tudo, ele paga por tudo para que o sacrifício seja aceito. Isso demonstra no coração de Davi e ensina a todos nós: ofereçamos ao Senhor o melhor, não o que nos sobra. Porque o Senhor Jesus Cristo observou aqui no capítulo 21 que há muitos dos que tinham condição financeira ofertavam ao Senhor o resto, o que sobra.
aquela mulher deu o de melhor para que aquele templo continuasse de pé, para que a obra de Deus continuasse sendo pregada. Quantas pessoas nos dias de hoje não valorizam o Evangelho sendo pregado, né? Não contribuem para missões. Eu poderia estender isso aqui, Deus está me fervendo o coração para estender uma mensagem mais longa, mas eu não vou fazer isso, né? Ou seja, o Senhor analisa as nossas contribuições, aquilo que somos verdadeiramente, não é pela quantidade, porque pela quantidade seriam hoje, no dia de hoje, o que essa viúva ofertou, alguns reais, talvez R$2, talvez R$5, até menos. Essa mulher deu algo que, com todo o coração dela, ao ponto do onisciente, do Filho de Deus onisciente, perceber isso. Aquela mulher deu o de melhor, ofereceu o de melhor. Costumo dizer, aqui na Remanescente é uma igreja pequena, é uma igreja pobre, mas com o pouco que temos procuramos fazer o que temos de melhor, dedicar o melhor do nosso tempo, da nossa saúde, né? Muitas pessoas só dão o que sobra para o Senhor. Se der tempo eu faço, se não der não vou, né? Se for desse jeito eu vou, se não for, né? E às vezes até na forma como certas pessoas clamam e se dirigem a Deus, exigem de Deus, determinam a Deus que façam conforme o seu querer, como filhinhos mimados, como filhinhos exigentes, achando que o pai tem que dar tudo sem questionar suas vontades e ações. É hora de revermos a nossa posição, porque o Senhor Jesus Cristo vai desferir um juízo terrível que nós vamos analisar na outra parte da liturgia. Nós vemos que aquela casa que era tão venerada, como nos diz no capítulo de Lucas 21, verso 5, doações que eram feitas ali, aquela casa não vai permanecer de pé. Pedra sobre pedra vai ser retirada daquele templo, porque o Senhor sondava as intenções, as motivações, a falta de engajamento para que aquela casa fosse uma casa de adoração e que o poder de Deus pudesse atingir, a revelação de Deus pudesse atingir os confins da terra. Por isso que Israel falhou em sua missão e o Senhor colocou sobre a responsabilidade dos gentios, da igreja cristã gentílica, o compromisso, a incumbência de levar o Evangelho aos confins da terra. Portanto, ofereçamos os nossos corpos como um sacrifício vivo. Nessa manhã, reconheça o sacrifício maior. Deus deu o maior para que possamos ter vida e vida em abundância. Vamos oferecer o melhor de nós. Não o que sobra do nosso corpo e do nosso tempo e dos nossos recursos. Nada disso. Nada o que sobra, nada o que resta. Mas vamos oferecer a nossa vida integralmente no altar do Senhor e glorificar o Senhor Jesus Cristo nas nossas nações e em nossos corpos, pois somos templo do Espírito Santo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Te amamos, Senhor Jesus Cristo. Recebe o nosso melhor, meu Deus. Pelo poder do teu Espírito Santo, ajuda-nos a te obedecer. Dá-nos poder para te obedecer. Dá-nos poder para oferecer um sacrifício de louvor com os nossos corações. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem oferecido condições. O Senhor tem operado. E no final o Senhor vai glorificar. O teu nome será exaltado, engrandecido. E nós veremos o teu milagre. Ó Senhor Jesus Cristo, lava-nos com teu sangue. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, trata as nossas feridas, restiliza a nossa vida, Pai Santo, para vivermos nesses últimos dias vivermos uma vida que te agrada, uma vida que te serve, uma vida, Senhor Jesus Cristo, está consciente de que nós receberemos galardão. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de poder, nessa manhã repele, afasta com o fogo do teu Espírito Santo as criaturas das trevas, todo espírito de letargia, de preguiça, de resistência ao teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam repelidos e afastados. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, manifesta nessa manhã
Visita a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Abençoe a Remanescente Cristã Filadélfia, todos os nossos contribuintes, todos os nossos ajudadores que recebam nessa manhã bênçãos ricas e abundantes de prosperidade, de saúde e de sucesso em seus negócios. Abre janelas de oportunidade, Pai Santo, e esteja abençoando, pois Tu és Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Por isso, nesse momento, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.